A paz de Deus, irmãos. Hoje quero contar o testemunho da nossa irmã Mariana, uma menina que durante muito tempo viveu em silêncio, mas que Deus visitou de uma forma que só Ele pode fazer. Se você já sentiu o peso do sofrimento, a luta da esperança que parece não chegar, fique comigo até o fim. Deus fez uma obra grandiosa na vida dessa criança e eu quero que você também seja abençoado com essa palavra que saiu do coração do Senhor para nós. Eu lembro bem do dia em que a irmã Mariana chegou pela primeira vez em nossa congregação, aqui na Central do Brás. Era uma menina com olhar doce e coração temente a Deus, mas que não pronunciava uma palavra. Irmãos, foi uma dor para todos nós vê-la assim. Na casa dela, a mãe, uma irmã muito dedicada e fiel, clamava a Deus todos os dias com muito temor, buscando uma resposta, um milagre que libertasse a filha daquele silêncio que tanto pesava. A situação de Mariana não era fácil. Por muitos anos, ela não conseguia articular nenhum simples som, e o silêncio parecia ser um muro intransponível na vida daquela família. Mas, como diz a palavra, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. E essa fé foi o que moveu toda a congregação. Desde o primeiro momento, o ministério sentiu o chamado do Senhor para interceder pela menina. Eu, como ancião, juntamente com os cooperadores, o cooperador de jovens e os irmãos da obra da piedade, nos reunimos em oração fervorosa. Fomos movidos a joelhos, clamando para que Deus viesse com seu poder e manifestasse o seu selo na vida da irmã Mariana. Naquela época, o culto de busca de dons estava marcado para uma sexta-feira e a expectativa era grande. A Irmandade se preparou com jejum, oração e arrependimento. A mãe de Mariana também esteve presente com lágrimas nos olhos, entregando nas mãos do Senhor o futuro da sua filha. Ela nos ensinou o verdadeiro significado da perseverança na oração, mesmo quando tudo parecia impossível. No culto, as crianças fizeram um recitativo emocionante. O órgão tocava suavemente e a atmosfera estava carregada da presença do Espírito Santo. A organista tocava com devoção e os músicos, com seus instrumentos, elevavam louvores ao Senhor. O ministério estava atento, guiado pelo Espírito, para reconhecer o mover divino. A busca de dons começou com orações fortes e louvores intensos. A congregação estava em silêncio, mas Deus falava em nossos corações. Foi naquele momento que o Senhor começou a preparar o caminho para a manifestação do dom na irmã Mariana. A promessa que tanto esperávamos começava a ser selada. Mesmo com toda a expectativa, irmãos, a menina Mariana permaneceu em silêncio durante um tempo. Isso testava a nossa fé e muitos sentiram o peso da prova. Mas eu digo a vocês, não podemos esmorecer quando Deus está preparando algo grandioso. A palavra do Senhor nos lembra que a prova foi grande, mas a vitória foi maior. Senti de pedir oração para a Irmandade naquele momento. Levantei-me e pedi a todos que permanecessem firmes na fé, pois o Senhor estava preparando uma obra que glorificaria seu nome. A fé da Irmandade se renovou e o mover do Espírito Santo aumentou na reunião. No final da reunião, fui cumprimentado pelo servo de Deus que atendeu o culto e juntos louvamos ao Senhor por aquela obra que estava em andamento. Meu coração se alegrou no Senhor, porque sabia que o Senhor havia selado a promessa para a irmã Mariana. E creio que essa palavra também vai alcançar seu coração agora. Irmãos, eu quero que vocês entendam que o nosso Deus não falha. Ele é fiel para cumprir suas promessas no tempo certo. A obra que vou contar daqui para frente é para a honra e glória do nosso Deus eterno. Permaneça firme, porque Deus é fiel. Agora, convido você a seguir comigo e ouvir como o Senhor começou a manifestar a sua glória na vida dessa menina que até então não podia falar. A chegada da irmã Mariana à igreja marcou o início de uma jornada que muitos na congregação acompanharam com fé e oração.
Apesar de não conseguir pronunciar uma palavra, Mariana foi recebida com muito amor e esperança. Sua mãe, sempre perseverante, não desistia de levá-la aos cultos, buscando com temor e fé o mover do Espírito Santo na vida da filha. A igreja se unia em oração, sabendo que o Senhor estava preparando algo grandioso. Nos momentos que antecediam o culto de busca de dons, a atmosfera se tornava pesada de oração fervorosa. Irmãos e irmãs jejuavam e oravam na madrugada, entregando-se ao Senhor com todo o coração. O ministério, atento ao chamado de Deus, guiava a congregação em louvor e oração, preparando o ambiente para a manifestação do Espírito. O cooperador e os auxiliares, juntamente com as irmãs da obra da piedade, visitavam a casa de Mariana, trazendo conforto e palavra de esperança. Durante o culto, o recitativo das crianças e os louvores dos músicos preenchiam o salão com uma unção palpável. O órgão tocava suave e cada irmão buscava com ardor o toque do Espírito. Era um movimento de oração intenso, onde o silêncio falava mais alto e Deus falava nos corações. Mariana, ainda em seu silêncio, estava no centro desse mover divino. A busca de dons é um momento santo, onde Deus visita a igreja e sela sua promessa. Muitos irmãos receberam oração especial naquele dia, mas era Mariana quem começava a manifestar algo que tocava profundamente a todos. O dom de línguas, que até então parecia distante, começou a se manifestar nela de forma sobrenatural, em uma língua que ninguém ali compreendia, o inglês. O ministério confirmou que aquilo era obra do Senhor, e a Irmandade se alegrou no Senhor. A mãe de Mariana chorava de gratidão, e os irmãos davam glória a Deus pela manifestação do Espírito Santo. A fé da congregação se fortaleceu, e mesmo diante da prova, a esperança nunca diminuiu. Enquanto Mariana manifestava o dom, a luta interior da família continuava. A menina ainda não falava normalmente, mas o mover do Espírito era claro. O cooperador visitava a casa frequentemente, trazendo palavras de encorajamento e oração. A Irmandade se mantinha firme, sabendo que a vitória estava próxima. Foi um tempo de muita oração, lágrimas e espera, mas também de certeza que o Senhor estava no controle. A promessa estava sendo cumprida, e a fé da congregação se firmava cada vez mais no Deus que faz milagres. O momento em que o selo da promessa começou a se manifestar na vida de Mariana foi algo que marcou profundamente toda a congregação. Durante um movimento de oração intenso, o Espírito Santo se moveu de maneira poderosa naquele lugar. Mariana, que antes vivia em silêncio, começou a expressar palavras em línguas estranhas, algo que surpreendeu e emocionou a todos os presentes. A língua que ela manifestava era o inglês, uma linguagem que ela jamais tinha aprendido ou falado antes, um verdadeiro dom que vinha diretamente do Senhor. O ministério, atento e guiado pelo Espírito, reconheceu imediatamente a manifestação. Os anciãos e cooperadores, com lágrimas nos olhos, glorificavam a Deus pela obra feita na vida da irmã. A Irmandade também sentiu o mover divino, e um clima de alegria e reverência tomou conta do salão. Os músicos elevaram os louvores, a organista tocava com unção e os irmãos se prostraram em oração, rendendo graças ao Senhor. Mariana estava selada com a promessa, e aquele dom era uma confirmação clara da obra de Deus. Era um sinal de que o Senhor estava trabalhando na vida dela e que nada seria impossível para aquele que crê. A mãe da menina, emocionada, não conseguia conter as lágrimas de gratidão. O que parecia uma barreira intransponível, o silêncio da filha, agora dava lugar a uma voz cheia do poder do Espírito. Porém, mesmo com essa manifestação tão poderosa, Mariana ainda enfrentava desafios. A fala natural não tinha retornado completamente, e isso exigia a perseverança da família e da igreja. O cooperador visitava constantemente a casa da irmã Mariana,
levando palavra, conforto e orações, enquanto a Irmandade mantinha um movimento de oração contínuo, confiando na promessa do Senhor. Foi um tempo de grande aprendizado para todos. A fé se aprofundou, a confiança no Senhor se fortaleceu e a certeza de que a vitória viria no tempo de Deus guiava cada passo. O Espírito Santo agia de formas que só quem vive na presença de Deus pode entender, confirmando que aquela obra era para a honra e glória do Pai Celestial. Depois daquela manifestação poderosa do dom de línguas, a igreja inteira foi tomada por um espírito de confiança e adoração. A Irmandade, fortalecida pelo mover do Espírito, entendeu que era tempo de perseverar e continuar buscando o Senhor por Mariana. O ministério orientou a família a não desanimar, mas a manter-se firme na oração, pois a promessa estava sendo cumprida, ainda que o caminho ainda não estivesse totalmente concluído. As irmãs da Obra da Piedade organizaram visitas frequentes à casa de Mariana, levando a palavra do Senhor e apoiando a mãe naquela jornada de fé. Cada visita era um tempo de oração e louvor, fortalecendo a esperança e confirmando que Deus estava operando. A presença da igreja era um conforto para a família que sentia o peso das provas, mas também o respaldo da Irmandade. O cooperador, com seu espírito de serviço, não poupava esforços. Ele visitava a casa de Mariana, conversava com a mãe, orava junto e trazia palavras de conforto que vinham do Senhor. Essas visitas foram momentos decisivos para renovar as forças da família e reafirmar a confiança no milagre que Deus havia prometido. Enquanto isso, a congregação promovia movimentos de oração, buscando um avivamento espiritual para que a obra fosse completa. Os irmãos se reuniam em casa de oração na madrugada, clamando com lágrimas, jejuando e pedindo a manifestação plena da graça de Deus. Essa união da Irmandade foi fundamental para sustentar a fé diante da prova. Mesmo com toda essa força espiritual, a menina Mariana ainda não conseguia falar normalmente. Havia dias em que a luta parecia mais dura e o silêncio ainda dominava. Mas a fé nunca esmoreceu, e a certeza de que Deus era fiel manteve o coração da família e da igreja firme e inabalável. Essa fase foi um verdadeiro teste para todos nós, irmãos. Mas a palavra do Senhor não falha. A prova foi grande, mas a vitória foi maior. E foi nesse tempo de prova que a igreja aprendeu o verdadeiro significado de esperar no Senhor, confiando no seu tempo perfeito. Cada oração, cada visita, cada momento de louvor, tudo era para a honra e glória de Deus. A fé da Irmandade crescia e o testemunho da irmã Mariana já era uma luz que iluminava muitos corações, mostrando que Deus está vivo e operando entre os seus. A perseverança da irmã Mariana, da sua família e da congregação não cessava. A menina ainda enfrentava o desafio de não conseguir falar com naturalidade, mas a presença do Espírito Santo era cada vez mais evidente na vida dela. Durante as madrugadas, muitos irmãos se reuniam em oração, clamando com lágrimas, buscando ao Senhor com todo o fervor do coração. Eu mesmo fui movido a ir até a casa da irmã Mariana em várias ocasiões. O cooperador, o ancião e as irmãs da Obra da Piedade sempre acompanhavam essas visitas, levando palavra, conforto e unção. O ambiente era tomado por uma atmosfera de fé e esperança, onde a oração corria constante e o nome do Senhor era exaltado. Naqueles momentos, a mãe de Mariana, mesmo cansada pela luta, mostrava uma força sobrenatural. Seu coração estava firmado na promessa do Senhor, e ela não desistia, mesmo diante do silêncio aparente da filha. Sua fé era um testemunho vivo para toda a Irmandade. A congregação, por sua vez, mantinha um movimento contínuo de oração. Muitos irmãos passaram noites inteiras em vigília, buscando a Deus, pedindo a intervenção divina para que Mariana pudesse falar normalmente.
Houve lágrimas, súplicas e um mover que só o Espírito pode provocar. Durante uma dessas visitas, o cooperador trouxe uma palavra de conforto que marcou profundamente a família e a igreja. Disse que o Senhor estava trabalhando no silêncio, preparando uma obra que ninguém poderia imaginar. A fé da Irmandade se renovou e todos entenderam que o milagre estava chegando. E realmente, irmãos, o milagre aconteceu. Foi um momento tão sublime, tão cheio da presença do Senhor, que a igreja inteira sentiu a glória de Deus descer sobre aquela casa. Mariana, pela primeira vez em muito tempo, pronunciou palavras claras. Falou com a voz que só Deus poderia ter restaurado. A emoção tomou conta de todos. A mãe chorava de alegria. Os irmãos louvavam ao Senhor. E o ancião exaltava a fidelidade de Deus. Era a confirmação da promessa, a vitória no tempo certo do Senhor. Essa vitória não foi apenas da irmã Mariana, mas de toda a igreja que orou, creu e permaneceu firme. Foi um testemunho vivo da fidelidade do nosso Deus, que nunca desampara os seus. O dia da vitória final chegou como um sopro suave, mas cheio do poder do Senhor. Depois de tanta oração, de tanto clamor da igreja, da mãe e da irmandade, Mariana finalmente pronunciou suas primeiras palavras claras e naturais. Não foi apenas um simples som, irmãos. Foi a voz da promessa cumprida, a voz do milagre que só o nosso Deus poderia fazer acontecer. Eu estava presente naquele momento. A atmosfera na igreja estava carregada da presença de Deus, uma unção que não se explica, só se sente. A irmã Mariana, com o rosto iluminado pelo Espírito Santo, falou pela primeira vez com a voz que a mãe tanto esperava ouvir. Foi como se o céu tivesse se aberto sobre nós, uma prova irrefutável de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. A congregação se alegrou no Senhor com lágrimas de gratidão e louvor. Os irmãos, ajoelhados, elevavam hinos de adoração. E o órgão tocava como nunca antes. Os músicos, com seus instrumentos, entoavam cânticos que faziam o coração vibrar na presença do Senhor. Foi uma verdadeira festa espiritual, um mover que marcou não só a vida de Mariana, mas de toda a igreja. A mãe, emocionada, não conseguia conter as lágrimas. Ela havia vivido noites insones, dias de luta, mas sua fé nunca vacilou. Agora, vendo a filha falar, sentir, sorrir, agradecia a Deus com todo o seu ser. Era a confirmação de que a promessa se cumpriu, que a vitória veio no tempo certo do Senhor. O ministério, com humildade e alegria, exaltava o nome do Senhor. O ancião que narra este testemunho lembra bem do momento em que foi cumprimentado pelos cooperadores e irmãos, todos com corações cheios de gratidão. A prova foi grande, irmãos, mas a vitória foi maior. Tudo isso para a honra e glória do nosso Deus eterno. Hoje, ao contar essa obra, quero exortar a todos da Irmandade. Permaneçam firmes na fé, porque Deus é fiel. Ele não desampara os seus, ele sela a promessa, ele cumpre o impossível. Mariana é um testemunho vivo disso. Que esse relato fortaleça sua fé, que ele seja um refrigério para os corações cansados e um convite para que ninguém desista de clamar, orar e esperar no Senhor. Porque tudo é para a honra e glória de Deus e a vitória está garantida para aqueles que creem.